A história nos conta que o programa 5S nasceu no Japão no período pós-guerra. Porém, há relatos de que o programa 5S ele é uma cultura milenar no Japão. O programa 5S nasceu no Japão no período pós-guerra. Nesse período da história, o Japão ele tentava se reorganizar em função da Segunda Guerra Mundial e também era assolado por uma grave crise competitiva. Foi então que Kaoru Ishikawa, engenheiro químico japonês, aplicou pela primeira vez, dentro da indústria, o programa 5S. Existe uma frase muito famosa de Kaoru Ishikawa que diz o seguinte: se quer aumentar a produtividade na sua empresa, comece varrendo o chão. E por que a metodologia 5S é importante? Porque, na verdade, ela traz vantagens na vida pessoal e na vida profissional. Mostrando aqui, nós temos algumas vantagens no campo pessoal, que é o que? Aumenta a autoestima, promove o crescimento pessoal, melhora o relacionamento interpessoal, promove a agilidade na execução de tarefas, incentiva a criatividade e a iniciativa e também promove a autodisciplina. Já no campo profissional, nós temos aqui 7 vantagens: redução de acidentes imprevistos, ambientes mais limpos e organizados, aumento e otimização do uso dos espaços, autonomia, eliminação do desperdício, redução de custo e, consequentemente, aumento do lucro e maior satisfação do funcionário. Mas, afinal, o que é 5S? É uma metodologia utilizada para eliminar desperdícios baseada em 5 palavras japonesas iniciado pela letra S, sendo elas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuki. Aqui no Brasil, traduzindo essas palavras, nós teríamos seleção, ordenação, limpeza, padronização e disciplina. De uma forma muito inteligente, os brasileiros colocaram a palavra senso na frente de cada palavra traduzida. Então ficou senso de seleção, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. Vamos falar um pouco agora sobre cada S. O primeiro S, seiri, ou senso de seleção, significa separar o útil do desnecessário, mesmo que o desnecessário tenha um valor significativo. Através disso, é possível eliminar tudo que não possui utilidade e que possivelmente acarretará em algum tipo de problema. Está aí um exemplo na figura. Será que o mecânico necessita de todas essas ferramentas? Mas nós temos alguns parênteses a colocar aí. A premissa do seiri é separar o útil do desnecessário. Mas será que é realmente desnecessário? Para isso são criadas áreas de quarentena, que são o quê? Como pode ser observado na figura, são colocados no chão de forma desordenada mesmo os itens que não vão ser utilizados mais, que teoricamente não serão utilizados mais. E aí esses itens eles ficam para observação, eles não são descartados imediatamente. E inclusive é criado um isolamento nessa área. Com isso as pessoas podem analisar melhor os itens para ver se não será mais utilizado ou se pode ser aproveitado em outra área. E quais os benefícios do seiri, do senso de seleção? Ele libera espaço, elimina erros na utilização de peças e dispositivos, reduz o tempo na procura de materiais
E uma coisa muito importante, diminui acidentes. Não seria melhor utilizar um carrinho de ferramentas ao invés de ficar essas ferramentas todas espalhadas no chão, como foi o exemplo citado no mecânico? Claro que sim. Vamos falar sobre o segundo S, o seiton, ou senso de ordenação. Para fixar bem esse conceito, tenha em mente o seguinte: um lugar para cada coisa em seu lugar. Então, eliminou o desnecessário, que é o seiri. Agora vamos ordenar o necessário. Nós temos aqui duas imagens de exemplos reais, exemplos que eu participei, que é um quadro sombra e a disposição de tintas. Benefício do senso de ordenação. As ferramentas mais utilizadas ficam mais próximas do local de trabalho. O operador ele não tem que ficar se deslocando tanto para pegar as ferramentas. Perde-se menos tempo procurando ferramentas. Por quê? Porque está tudo à vista ali, está tudo certinho para ele. A facilidade de identificar o desaparecimento de ferramentas. Isso aí é um outro item muito importante. Por quê? Porque tem o quadro sombra disponível ali. E se tiver faltando alguma ferramenta, o superior da área ou o profissional que trabalha ali, ele vai conseguir identificar, lógico, que está faltando a ferramenta. Consequentemente, vai ter que sair atrás. E o ambiente de trabalho fica muito mais organizado. Note na fotografia que as ferramentas estão dispostas de forma que o operador enxerga as dimensões. Ou seja, se ele vai pegar uma broca de 3 milímetros, ele já vai direto com o olho no local inicial. Ou se ele vai pegar uma broca de 50 milímetros, ele vai com o olho diretamente nas brocas maiores. Continuando, nós vamos falar do terceiro S, o seiso, ou senso de limpeza. Para fixar novamente esse conceito, a melhor limpeza é aquela que não precisamos limpar. Então, o que nós fizemos? Eliminamos o desnecessário, ordenamos o necessário, agora é hora de limpar. Existe uma frase muito famosa de Kaoru Ishikawa que diz o seguinte: quer aumentar a produtividade e qualidade? Comece varrendo o chão. Quais são os benefícios do senso de limpeza? Contribui para a saúde das pessoas, auxilia na prevenção de acidentes, proporciona ambientes menos propícios a gerar desgaste de máquinas, facilita a manutenção, causa uma boa impressão a clientes e visitantes. Isso aí é um exemplo que eu sempre prego em todas as empresas que eu vou. Qual lugar que não é agradável quando está limpo e organizado? Isso é um cartão de visita e aumenta a vida útil dos equipamentos. Passando para o quarto S, nós temos o seiketsu, ou senso de padronização. Então o que nós fizemos? Eliminamos o desnecessário, ordenamos, limpamos. Agora é hora de criar um padrão visual para tudo. Note nessas figuras que existe um operador pintando, demarcando uma área da máquina. O chão, onde é local de trânsito, ele fica em vermelho e assim sucessivamente. Isso não é uma regra, mas é importante criar uma padronização visual. E quais os benefícios do senso de padronização? Melhora o visual, padroniza os processos, melhora o ambiente, provoca uma mudança no comportamento de hábitos, um incremento na eficiência e estimula a melhoria contínua. Imagine só se os semáforos não tivessem um padrão visual. Falando agora do quinto S, o Shitsuki, ou senso de disciplina, nós podemos afirmar que o Shitsuki significa seguir a disciplina dos 4 primeiros S. Significa também seguir as ordens e ter ética no trabalho, ou simplesmente fazer naturalmente o correto. E quais são os benefícios do senso de disciplina? Todos assumem a responsabilidade, detecção precoce das anormalidades, motivação profissional, delega autoridade e responsabilidade, cria respeito ao ser humano e também
cria respeito à hierarquia. Agradecemos desde já a sua atenção. Para saber um pouco mais, acesse o nosso site ou então entre em contato pelo telefone que aparece no vídeo. Teremos o maior prazer de comparecer à sua empresa e mostrar para você como podemos ajudar no aumento da produtividade com baixos investimentos.